estarmos reunidos, família de Jesus, nesse novo local que nós acreditamos veemente que é temporário, passageiro, e pela graça de Deus, ligeiramente passageiro, né? Porque esse lugar não vai comportar as vidas que o Senhor vai trazer. Eu creio, Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vou convidar vocês a abrirem a Bíblia em João, Evangelho de João, no capítulo 7. Último versículo, 53. Louvado seja o Senhor, Deus. Que o Senhor seja engrandecido e exaltado sempre. Nós estamos aqui, Deus, nessa terra, nessa vida, para te agradecer e te exaltar. Glórias a teu nome, Senhor. Com tudo que nós temos, nós somos, Pai. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Obrigado. João 7, 53. E cada homem foi para a sua própria casa. 8:1. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo, ele voltou novamente ao templo. E todo o povo vinha até ele, e assentando-se, os ensinava. Glória a Deus. Amém. Pai, eu peço ao Senhor, Deus, graça, Pai. Aleluia, Jesus. Graça, Deus. Libera, Deus, graça sobre esse canal, Pai. Para que eu possa, Deus, ser, Pai, esse instrumento, Deus, para levar a Tua palavra. E que os corações aqui, Deus, estejam, Pai, receptíveis, Deus, ao que o Senhor tem para dizer. Não o canal, mas o Senhor, Deus. Eu sou só o mensageiro, Pai. Que o Senhor possa, Deus, que a mensagem de Deus possa ser, Pai, fielmente entregue, Deus. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai. Dura oração, meus irmãos. Mas vamos lá, né? Que a palavra seja fielmente entregue. A palavra de Deus, ela está nos dizendo aqui que Jesus, ele após pregar, após liberar palavras do povo, cada homem foi para a sua própria casa. Mas Jesus, ele não foi para casa. Jesus, ele foi para o Monte das Oliveiras. E na verdade, Jesus não tinha casa. Verdade. A Bíblia, ela fala em Lucas 9, 57 a 60 que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Vamos abrir lá, Lucas 9, 57. Oh, Senhor. Bendito seja o Senhor, Deus. Amém. Lucas 9,57. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, um certo homem lhe disse: Senhor, eu desejo te seguir para onde quer que tu fores. Jesus lhe disse: As raposas têm tocas, e as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça. E ele disse ao outro: Segue-me. Mas ele disse: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar o meu pai. Jesus lhe disse: Deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas vai tu e prega o reino de Deus. Aleluia.
E outro também disse: Senhor, eu desejo te seguir, mas deixa-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. E Jesus disse-lhes: nenhum homem, tendo posto a mão no arado, olhando para trás, é apto para o reino de Deus. Meus irmãos, quantas vezes a gente volta para casa, a gente olha para trás? Porque o voltar para casa aqui não é a gente voltar para a nossa família, para a nossa residência. O voltar para casa é se afastar de Jesus. Jesus estava em um lugar e eles voltaram para casa. Quando eu vou para minha casa, eu preciso ter a convicção de que Jesus está lá. Eu não posso me apartar de Jesus. O problema é que esses homens, como o mestre Devani falou com precisão em uma última reunião que a gente esteve junto, eles estavam na carne, eles estavam na carne. Enquanto a gente viver na carne, a gente volta para casa, a gente volta para os nossos propósitos, a gente volta para as nossas vontades, a gente volta para os nossos desejos pecaminosos. E às vezes, nem tão pecaminosos aos nossos olhos assim, mas que nos afastam de Deus, então eles são pecaminosos. Distrações. Satanás hoje tem trabalhado nas distrações. E o que me assusta, outro dia eu conversando com a minha esposa e meditando, é que muitos foram chamados para serem apóstolos, profetas, mestres, evangelistas. Hoje eu estava conversando com um advogado e ele falou assim: não, eu tenho um potencial absurdo. E eu falei assim: o cemitério está cheio de potenciais absurdos. Quantas pessoas morreram sem cumprir uma chamada? Eu perdi um amigo, um gigante do cemitério, há pouco tempo. Não gosto nem de falar nele, que é complicado. Mas o sentimento que eu tive é que tinha algo a ser cumprido ainda. Só que ele foi recolhido. E antes de ser recolhido, a minha oração era: Senhor, ainda existe algo a ser cumprido. Senhor, ainda existe algo a ser cumprido. O Senhor não pode levar ao céu sem cumprir todo o propósito. Aí a resposta que eu tive foi: se eu não levar, ele não vai cumprir. Não adianta deixar ele. Ele vai seguir sem cumprir. Aí o Senhor levou ele. O problema é quantos de nós vai ser levado sem cumprir. Quantos de nós, tá, como a palavra diz em Mateus 11:28, vamos abrir lá também. Mateus 11:28. Recebendo um convite de Jesus: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí a gente recebe esse convite: oh Deus, eu estou tão cansado, Pai. Ah, Deus, não está dando nada certo, Pai. Eu estou aqui, Deus, na tua casa, Pai. Me ajuda, Deus. Aí o Senhor vem e alivia. Aí o que muita gente faz? Volta para casa. Se afasta de Jesus. Esquece o propósito. E aí, o fardo pesa de novo, porque o meu próprio fardo é pesado. Satisfazer os meus desejos, as minhas próprias vontades, é muito pesado. Aí quando está pesado demais, aí eu lembro dele. Aí eu corro para ele e falo assim: Jesus, estou aqui, Pai, não está dando certo. Está pesado demais. Aí ele vem com o alívio. Aí ele vem com a resposta. Aí ele levanta a palavra profética. Levanta o homem de Deus. Levanta o milagre.
E aí a gente volta para casa. Só que o convite dele é 11:29. Não só ficar nesse ciclo de alívio. Eu me alivio e volto para casa. Eu me alivio e volto para casa. É tomar sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Então, quando eu dou um passo mais profundo no Senhor, quando além do alívio, eu assumo o propósito dele, quando eu começo a abrir mão das minhas vontades, quando eu começo a dizer não para o meu desejo, e eu falo sim para o desejo dele, quando eu começo a dizer não para os meus projetos, para os meus sonhos, e começo a dizer sim para o que ele está liberando sobre a minha vida, quando eu coloco o propósito dele sobre mim, aí ele fala assim: meu filho, senta aqui que agora eu vou te ensinar a ser manso, eu vou te ensinar a humildade. E aí você vai acessar um lugar de descanso para a sua alma. Aí a gente pode até cantar: agora é só vitória, agora é só vitória. Meu irmão, não canta isso. Que isso, que pecado. Mas é, meu irmão, porque em Cristo eu sou mais que vencedor. Aleluia. A questão é que é só vitória mesmo. É só vitória. Só que para mim alcançar essa vitória, eu tenho que encarar uma peleja. E na peleja, às vezes, eu vou quebrar um braço, quebrar uma perninha, perder algumas coisas. Mas a vitória é certa. A vitória em Cristo Jesus é certa. Aleluia. E enquanto, voltando para João 8:31, enquanto eu lia João 8:31, assim, meu Deus, Jesus, vou ler novamente, né? O 53 primeiro, cada um foi para a sua própria casa. Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo ele voltou novamente ao templo, e todo o povo vinha até ele, e assentava-se, e assentando-se os ensinava. Eu falei assim, meu Deus, quando eu li isso aqui, eu falei assim, Jesus, o Senhor abriu mão da sua vida, da sua vontade, para poder fazer a vontade do Pai. E esses homens não, eles voltaram para casa. Só que o Espírito Santo de Deus me disse que não. Jesus não abriu mão da vida dele, porque Jesus era um com o Pai. A vida dele era isso aqui, exatamente isso aqui. E quando a gente se achega a Jesus e a gente se enxerga nele e entende para que a gente foi formado no próprio Deus, desde antes da criação do mundo nomeado, a gente chega assim, peraí, essa é a minha vida. Aleluia. Esse é o meu propósito. Aí eu começo a encher o meu coração do propósito dele, mas não é o meu propósito, porque eu fui criado originalmente para isso. Aí eu começo a viver algo profundo do Senhor, mortificando a minha carne e acessando um lugar no Espírito. Aleluia, papai. A carne não gritava em Jesus. Por isso que ele vivia a plenitude do Pai, mortificando a carne, morte da carne. Nós precisamos matar a nossa carne. Nós precisamos acessar esse lugar em Jesus que está disponível para a gente, para que a gente possa viver a verdadeira vida. E ainda em João 8, mas lá no 31, a Bíblia fala assim, né?
Então dizia Jesus aos judeus que nele creram: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Aqui, meu irmão, existe um processo nesses versículos, que é primeiro os judeus que creram nele. Quando eu creio em Jesus, e eu levanto a mão e digo sim para ele, e eu permaneço nele, ele fala assim: você é meu discípulo. Só que existe um lugar mais profundo. Além de crer em Jesus e começar a estar nesse lugar, eu consigo enxergar, trazendo para os nossos dias atuais, como aquela pessoa que levantou a mão, ouviu a palavra, e levantou a mão porque ela creu nessa palavra. E ela voltou para casa. E ela não quis mais saber de Jesus. Esse não é discípulo dele. Só que existe um lugar um pouco mais profundo, aquele que levantou a mão e creu. E agora ele começa a ir na igreja. Aí agora ele começa a participar das reuniões e dos cultos. Aí ele fala assim: esse é meu discípulo. Jesus está falando, permanecendo na palavra. Só que existe um lugar um pouco mais profundo. O 32 fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quando eu li isso aqui, eu entendi porque existem homens e mulheres que estão passando anos dentro da igreja e não são libertos. Homens e mulheres dentro da igreja, caminhando com Jesus, no corpo de Cristo, e estão aprisionados, porque eles não mergulharam, porque eles não conheceram a verdade. Eles estão dentro da igreja, mas não conhecem a Jesus de verdade. Porque, meu irmão, o que a Bíblia está falando aqui não sou eu, tá? Não estou querendo colocar um fardo pesado sobre ninguém aqui. O que a Bíblia está falando é: conhecereis a verdade. E quem é a verdade, se não é Jesus Cristo? Então o que ele falou aqui primeiro? Se vocês, os que creram, tá? Se vocês permanecerem em mim, na minha palavra, verdadeiramente são os meus discípulos. E aí agora vai um pouquinho mais fundo: e vocês conhecerão a verdade. Aí mais profundo ainda: quando você conhecer a verdade te liberta. Você sabe por que a verdade te liberta? Porque já não tem mais espaço para a minha vontade. Aquele desejo pecaminoso e sexual, imoral, depravado, já não tem mais espaço, porque eu conheci Jesus. E eu falo assim: Jesus, eu quero isso aqui, Pai. Eu te quero, Deus. Eu estou entendendo agora, Pai, qual é o propósito da minha vida. E não é viver de forma imoral, de forma leviana. Aí eu sou liberto. Mas é quando eu conheço Ele profundamente. E a Bíblia que está falando. Aí lá em Isaías 6, eu estava me ajudando, mas em Isaías 6, nem sei onde eu anotei, mas é Isaías 6, vamos lá para. Isaías 6:2. Isaías 6:1. No ano que o rei Uzias, amém? Amém. Glória a Deus. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi também o Senhor assentado sobre o trono, alto e exaltado. Eu vi o Senhor assentado no trono. Isaías estava vendo uma visão, tendo uma visão do Pai sobre o trono. Sobre o trono. E o seu séquito enchia o templo. Acima estavam os serafins. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam sua face, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E um clamava ao outro, e dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Sabe o que está acontecendo aqui, meu irmão? São os anjos voando.
forma extrema aquela colocação. É quando já não tem mais palavra para descrever o que está sendo visto. Santo, santo, santo é o Senhor, e é um olhando para o outro e falando: que revelação é essa? Que Deus é esse? Olha isso aqui, olha o tamanho dele. Aleluia. Glória. Meu Deus, o Senhor tem algo profundo para a gente, meus irmãos. O Senhor tem algo profundo para ser liberado sobre essa igreja, sobre as nossas vidas, sobre aqueles que querem, sobre aqueles que dizem sim para Jesus Cristo, Aleluia. sobre aqueles que querem passar desse ciclo de alívio e mergulhar nele, e assumir o propósito dele, e sentar com ele, para aprender com ele. Meu Deus! Oh Pai, o Senhor é muito bom, Deus. Oh Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Apocalipse, meus irmãos, 2:1. Ei, Santo. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Só o Senhor é Deus, meu Pai. Ei, Cristo amado, louvado seja o Senhor, Deus. Glória a Deus. Obrigada. Louvado seja o Senhor, Pai. Glória a Deus. Apocalipse. 2:1. Amém? Amém. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve estas coisas, diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita, o que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e como tu não podes suportar os que são maus, e tens provado os que dizem ser apóstolos, e não são, descobristes que são mentirosos. O Senhor está falando para uma igreja. O Senhor está falando de pessoas trabalhando na igreja. O Senhor está falando de pessoas que estão resistindo a mentirosos na igreja. Uau, a igreja de Éfeso está falando. Não estava, meus irmãos. E tem suportado, e tens paciência, e por causa do meu nome trabalhaste e não desfaleceste. Está trabalhando. Todavia eu tenho algo contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Meu irmão, a palavra é para uma igreja, a igreja de Éfeso, trabalhando em nome do Senhor Jesus, resistindo aos mentirosos, mas perderam o primeiro amor. 5. Lembra-te, portanto, de onde tu caíste. Olha o que o Senhor está falando para a igreja de Éfeso. Perdeu o primeiro amor, está caída. Arrepende-te e faz as primeiras obras. Cada um de nós aqui viveu esse primeiro amor. Cada um de nós aqui, quando conheceu a Jesus, vou falar por mim em especial, eu queria Jesus demais na conta. Eu participava de todas as reuniões de oração da igreja, de todas as reuniões de oração da igreja. Eu não era do ministério de teatro, do ministério de louvor, era do ministério de intercessão, porque eu gostava da oração. Eu participava de todas as orações. Na minha igreja tinha a oração dos jovens todos os dias na hora da malhação. E para quem pegou a fase da malhação sabe que foi sacrificial abrir mão da malhação. De 5 às 6 da tarde. Um jovem de 17 anos. Eu queria Jesus demais na conta. Se alguém falasse assim, não, ele está ali, naquele poste, ele sobe lá que você vai encontrar com ele. Eu não sei o que eu ia ter que fazer, não, mas eu ia subir naquele poste. Aleluia. Eu tinha uma botinha, uma vizinha, na época, né? Era quase uma celebridade que tinha uma vizinha com 16 anos, 17 anos, na cidade, nessa época. Que era tudo bem bagunçado, todo mundo sem capacete, sem retrovisor, sem placa. E estava eu lá com a minha vizinha vermelha,
e tirando onda no meio dos meus jovens amigos, inclusive da igreja. Só que um dia o Espírito Santo de Deus, ele me mostrou que eu estava errado, andando de moto sem habilitação. Aí eu cheguei em casa e falei com a minha mãe, falei assim, eu não vou mais pilotar a moto, tá? A moto tá aí. Eu abri mão da moto. Amém. Porque o primeiro amor, ele faz isso. A paixão, ela faz isso. Amém. Só que aonde foi perdido? O que o Senhor está falando é, aonde foi que você perdeu isso, meu filho? Você sabe o nível do seu primeiro amor? Eu não sei. Você sabe as loucuras que você fez por Jesus? Meu Deus! Algum pai e mãe viajavam, a gente juntava todo mundo nessa casa e passava a madrugada orando, meus irmãos. A gente queria Jesus demais na conta. A gente expulsava demônios, a gente curava pessoas. O negócio era intenso no meio daqueles jovens. Aonde você caiu? Aonde você perdeu o primeiro amor? Continuando, senão eu virei a ti rapidamente e removerei o teu candelabro do seu lugar, se não te arrependeres. Meus irmãos, assim como em Isaías, que os anjos estavam ali tendo uma intensa revelação do Pai, vendo o trono de Deus e extasiados, declarando santo, santo, santo é o Senhor. Quando a gente mergulha em Jesus diariamente, Ele começa a revelar quem Ele é para a gente. E quem perdeu o primeiro amor encontra nele esse primeiro amor. Aleluia. Verdade. Glória a Deus, aleluia. Diferente de um relacionamento humano, que o rapazinho encontra a mocinha e ele está ali apaixonado, acreditando que a moça é super perfeita, e quando ele começa a conhecer ela e ela começa a conhecer ele, meu Deus, é isso mesmo aqui, mas já está casado, agora tem que chupar essa manga, né? Já fez a aliança. Com Jesus é diferente. Com Jesus, o primeiro amor é o raso. E é por isso que ele está falando assim, se arrepende. Porque o primeiro amor é raso. O primeiro amor é pouco. O primeiro amor é infantil. Eu tenho algo mais profundo para liberar sobre a sua vida. Eu tenho algo mais profundo para liberar sobre você. E aí quando a gente conhece a Jesus, quando a gente conhece a verdade, a gente começa a ficar como esses anjos extasiados. 2 Coríntios 2. 2 Coríntios 12, 2. Amém? Aí Paulo está falando dele mesmo, hein? Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo ou não, se no corpo eu não posso dizer, ou se fora do corpo eu não posso dizer, Deus o sabe. O tal foi arrebatado ao terceiro céu, e sei que o tal homem, se no corpo ou se fora do corpo eu não posso dizer, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indescritíveis que ao homem não é lícito proferir. Glória a Deus, aleluia. Existem coisas profundas que o Senhor quer liberar sobre a sua vida. Aleluia. Tem uns aqui, meus irmãos, que a chamada é de profeta. Mas aonde está a palavra profética? Aonde está o movimento espiritual? Aonde está aquele homem, aquela mulher que desejava Jesus mais do que tudo? E que mergulhava no quarto e chorava e gritava: Pai, eu quero os céus! Eu quero os céus mais do que a terra! Porque esse é o profeta.
eu não quero sair, pai. Aí tem outros que foram chamados para mestres. E abrem a Bíblia e o entendimento salta. Uau! Meu Deus! Que profundidade! O que é isso, Deus? Oh, pai, eu preciso entender aquele outro negócio também. Aí abre a palavra e fala assim: meu Deus, eu estou entendendo. Só que alguns mestres esqueceram a palavra. Esqueceram a dedicação ao aprendizado no ensino. Esqueceram que é dom de Deus e que tinha que liberar sobre a casa, sobre o corpo de Cristo. E começaram a buscar mais a sua vida e as suas vontades, os seus desejos, e às vezes as levianas coisas do mundo, mais do que o conhecimento do Senhor. E outros, meus irmãos, foram chamados por pastores para cuidar das ovelhas do Senhor. E existe um nível profundo de compaixão no coração deles. E aí o mestre fala, ou o evangelista: não quer nada. O pastor fala assim: não. Deixa eu tentar de novo. A gente não pode perder essa ovelha. Só que muitos pastores também se perderam de Jesus Cristo. Se perderam do amor pelas vidas. Se perderam do propósito. Perderam o primeiro amor. E assim é com os evangelistas, com os apóstolos. E o cemitério, meus irmãos, ele vai se enchendo de propósitos não cumpridos, de potenciais enterrados, alegrando a Satanás e seus demônios, e não a Jesus Cristo, e não ao Pai que me formou e te formou para um propósito nele. Só que não vai ser assim com a gente. Não vai ser assim com a gente vai cumprir o propósito. Essa casa ela tem se movimentado, ela tem entendido algo no Senhor, ela tem permitido mergulhar no Senhor, e nós seremos usados pelo Senhor para um movimento nessa cidade, para uma santa convocação nessa cidade. Aleluia! Glória a Deus. E pessoas sedentas por Jesus vão se reunir com a gente. Só que para isso a gente precisa estar sedento por Ele. Aleluia! Porque os do primeiro amor vão aparecer e a gente tem que estar mergulhado em Jesus Cristo. Eita glória! A gente tem que colocar os nossos joelhos no chão e falar assim: Pai, eu perdi o primeiro amor, Pai. Eu fazia mais pelo Senhor, Deus, eu queria mais o Senhor, Pai. E eu fui te conhecendo, Deus, ou fui conhecendo alguma coisa que me fez esfriar, Pai, que não é o Senhor, Deus. Me revela, Pai, essas coisas profundas, Pai, indescritíveis, Deus. Me revela, Deus, a Tua face, Pai. Me faz, Deus, queimar de novo, Pai. Não me deixa, Deus, passar, Deus, por essa vida, Pai, sem cumprir de forma plena o propósito, Deus, do Senhor. A gente precisa morrer, meus irmãos. Morrer para as nossas vontades, para a nossa carne, para a gente viver a plenitude. Viver o pleno. Viver o eterno. Ai, meu santo. Apocalipse 10:1. Estamos finalizando. Ai, Deus, louvado seja
Santo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Incendeia, Deus, a sua casa, Pai, a tua noite. Você desce, Pai, em nome de Jesus. Incendeia, Deus, a tua igreja. Oh, Obrigado. Aleluia, Jesus. aleluia. Levanta, Deus, os teus escolhidos, Pai. Vem, meu Deus. Queremos o teu fogo, Senhor. Perdoa-nos, Deus. Perdoa-nos, Pai, por trocar o Senhor, Deus. Perdoa-nos, Pai, por perder o primeiro amor, Deus. Perdoa-nos, Pai, por voltar para casa, Deus. Por voltar para os nossos propósitos, Deus. O Senhor é a nossa casa, Pai. Aleluia. E não nos deixa, Deus, sair daqui, Pai, se o Senhor não for conosco, Deus. Em nome de Jesus. Não nos deixa, Pai, caminhar, Deus, uma caminhada sem o Senhor, Pai. Nós clamamos, Deus, por vidas, Pai. Nós clamamos por vidas, Deus. Mas se a vida do Senhor, Pai, não está em nós, Deus, como, Pai, o Senhor vai liberar a vida, Deus? Como que o Senhor vai conferir, Pai? Se a nossa preocupação, Deus, é com a nossa posição diante dos homens, Deus, como é que o Senhor pode, Pai, liberar sobre nós, Deus? Oh, Pai, que possamos dançar diante de Ti, Pai. Que possamos, Deus, nos despir, Pai, das nossas máscaras, Deus, de religiosidade, Pai, de tradição, Deus, de arrogância, Pai, e mostrar para o Senhor, Deus, que tudo vê, Pai, quem nós somos, Deus, para que por tua misericórdia, Pai, o Senhor, Deus, fenda o céu sobre as nossas cabeças, Pai, e vem, Pai, com a tua glória sobre nós, Pai. Tira, Deus, a frieza, Pai. Tira, Deus, a frieza, Pai. A indiferença, Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Louvado seja o Senhor, Deus. Que o Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio. Que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade para falar ao teu coração o que Ele quer de você. Nos detalhes, meu irmão. Nos detalhes. Aleluia. Meu Deus. Apocalipse 10:1. E eu vi um outro anjo poderoso descer do céu, vestido com uma nuvem e um arco-íris estava sobre a sua cabeça. E sua face era como o sol, e os seus pés como pilares de fogo. E ele tinha em sua mão um pequeno livro aberto. Eita glória. E ele pôs o seu pé direito sobre o mar e o seu pé esquerdo sobre a terra.
e clamou em alta voz, como quando um leão ruge. E quando ele clamou, 7 trovões proferiram suas vozes. E quando 7 trovões proferiram suas vozes, eu estava prestes a escrever, e ouvi uma voz do céu me dizendo: sela essas coisas que os 7 trovões proferiram, e não as escreve. Eita Deus, aleluia. Quem está ligado, meu irmão, vai ouvir os céus. Aleluia. Quem está ligado vai ouvir o som dos trovões, o som do vento, o som da brisa suave. Quem está ligado vai ver Jesus Cristo na face das pessoas. Quem está ligado vê o Senhor falar através de placas, como disse o apóstolo Cristiano, tudo fala. Deus poderoso. Quem está ligado vai ouvir o som dos céus, já está ouvindo o som dos céus. Mas esse é para quem quer. João 16. Para fechar agora, meus irmãos. João 16, 1. Essas coisas eu vos tenho dito para que não vos ofendais. Eles vos expulsarão das sinagogas. Sim, vem a hora em que todo o que vos matar julgará prestar um serviço a Deus. E essas coisas eles vos farão, porque não conhecem ao Pai e nem a mim. Aleluia. Mas tenho-vos dito essas coisas, para que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que eu vos tinha dito. Isto eu não vos disse no princípio, porque estava convosco. Mas agora eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde tu vais? Mas porque eu vos disse essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Todavia eu digo-vos a verdade: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu vos o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creram em mim; da justiça, porque eu vou para o meu Pai, e vós não me vereis mais; e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Eu ainda tenho muitas coisas a vos dizer. Eu tenho muitas coisas para dizer para vocês. Está dizendo Jesus aqui. Eita Deus, aleluia. Mas vocês não podem suportar agora. Meu Deus. Porque precisa mergulhar mais. Aleluia. Porque o Consolador já veio e Ele quer liberar. Mas eu preciso mergulhar mais. Aleluia. No entanto, quando Ele, o Espírito da verdade, vier, já veio. Ele vos guiará em toda a verdade. Aleluia. Ele já veio e vai nos guiar em toda a verdade. Porque Ele não falará de si mesmo, mas tudo o que Ele ouvir, isso Ele dirá e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo mostrará. O Espírito Santo de Deus vai nos mostrar as coisas vindouras, vai nos mostrar as coisas dos céus, vai nos revelar coisas grandes nele, coisas grandes em Jesus Cristo. Mas é para quem quer, é para quem se arrepende de perder.
primeiro amor. É para quem diz sim para uma santa convocação. Todas as coisas que o Pai tem são minhas. Portanto, eu vos digo que Ele tomará do que é meu e vai mostrar a vocês. Aleluia. Aleluia. Vai Glória a mostrar Deus. para quem está ligado. Ele já veio. Ele habita nos nossos corações. Amém. Que nós possamos dizer sim a Jesus Cristo. Sim ao movimento dos céus. Sim à nossa vida nele. Vai doer um pouquinho, ou um bocado, porque o convite é tomar a tua cruz e seguir, crucificar a carne, matar a carne. Só que quando a gente conhecer a verdade, mergulhando nele, vai ficar fácil. Porque para mim e para vocês é impossível, mas para ele é fácil. Mergulha nele. Vamos mergulhar nele. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento. Que essa palavra, Deus, que a tua palavra, Pai, fique, Deus, plantada, Pai, em nossos corações, Deus. E dê, Pai, bons frutos, Deus. E tudo, Pai, que não é teu, que foi liberado, Pai, Amém. não possa ser, Deus, rechaçado, esquecido, Pai. Mas que o que é teu, Deus, que fique, Pai, ardendo em nossos corações. Em nome de Jesus, Pai. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, vocês podem ficar de pé, a gente vai finalizar. Amém. Deus é bom.